Olá pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Estou chegando nesse vídeo aqui para falar um pouco do que aconteceu nos jogos de ida da fase semifinal do Campeonato Goiano. A vitória do Atlético contra o Vila Nova e a do Goiás contra o Iporá fora de casa. Gente, primeiro o jogo do Atlético contra o Vila. Enquanto eu estou falando, a gente vai relembrando aí os lances. Olha aí o cartão amarelo no início do jogo para o Vitor Andrade. Que histórico do Vitor Andrade, né? Ele deixou a mão no rosto do jogador do Atlético e acabou merecendo o cartão amarelo. Ele é um baita de um jogador, ele vem ajudando o Vila Nova, ele vem se destacando no Vila, ele tem muita capacidade, mas peca às vezes pelo aspecto disciplinar. Tá aí o gol do Léo Pereira, né, que jogou muito nesse jogo do Atlético, foi o principal atacante do Dragão, o Jorginho também jogou muito. O Atlético parece que encontrou um jeito de vencer a equipe do Vila Nova, né? Dominou a partida, teve a oportunidade de fazer até uma diferença maior e acabou perdendo o jogo, vencendo o jogo pelo placar de 3-2. Quem chegasse ali no finalzinho, no final do jogo, só vendo os times saírem ali do alambrado, e não soubesse o resultado. E aí apenas observasse os jogadores saindo e perguntasse para eles, quem ganhou, esse time de preto e vermelho ou o time de vermelho e branco? A pessoa iria achar que quem ganhou o jogo seria o time de vermelho e branco. Porque o Vila Nova saiu mais animado do que o Atlético do jogo. O Atlético saiu chateado, saiu cabisbaixo. Por quê? O Atlético estava vencendo por 3-1. Parecia que esse placar estava seguro. Havia uma tendência que, se acontecesse algum gol na partida, seria o quarto do Atlético e não o segundo da equipe do Vila Nova. O time criou muitas oportunidades assim na entrada da área, e aquele toquinho a mais, um preciosismo aqui, outro ali, e o Atlético acabou não fazendo esse quarto gol que praticamente liquidaria, né? E se vencesse por 3-1, já seria uma situação bem consolidada para o jogo de volta. Mas aí aconteceu que o Atlético tomou o gol no finalzinho, o gol olímpico. Aí vocês estão vendo um gol aí contra, né? Do zagueiro Renato. Nesse momento era o terceiro gol da equipe do Atlético, 3-1. A situação ficava muito complicada para a equipe do Vila Nova. E aí, no final do jogo, acaba encontrando aquele gol e diminuindo a diferença. E agora, no jogo da volta, se o Vila Nova vencer por um gol de diferença, ele leva a decisão para os pênaltis. E por que o Atlético saiu tão abalado assim? Porque uma vitória por um gol de diferença do Vila é uma situação que pode acontecer. Aconteceu no primeiro turno, 3-2 no estádio do Vila Nova, e aconteceu por 2 gols de diferença no estádio do Atlético. Então, por isso foi essa sensação de decepção que teve o time do Atlético depois desse segundo gol. Eu mesmo encontrei um torcedor do Atlético na manhã de domingo e ele não tinha visto o jogo, ele tinha viajado e não soube o que aconteceu. E aí ele me contando, né? Falou que achou que o resultado era excelente, mas quando viu o contexto do jogo, viu que o resultado não foi tão interessante. Eu imagino que, no final das contas, é bom para o Atlético. Ir para o segundo jogo com a vantagem do empate é uma vantagem consistente. E o Atlético não tem que se abalar com isso. E é lógico, o Vila tem que se motivar com esse segundo gol, pois é isso que vai dar uma motivação a mais para o torcedor e para o próprio time no jogo de volta. Olha aí o gol olímpico. O goleiro Lampoli ficou preocupado com o atacante Rubens, que estava ali no primeiro pau, foi empurrar ele, perdeu o tempo da bola, e o Mateuzinho acabou fazendo o gol olímpico e diminuindo pelo placar de 3-2. Então, vai ser um grande jogo nesta terça-feira, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, e eu imagino que o Atlético é o favorito da vaga, para a vaga, porque essa vantagem do empate ela é muito
consistente, porque o Vila Nova vai entrar em campo com a responsabilidade de ter que vencer o jogo. O empate não serve para o Vila. O Vila vai ter que correr atrás. Diferente dos 2 outros clássicos que o Vila Nova venceu, que o Vila Nova jogou atrás da linha da bola e saindo na boa, dessa vez é o Vila que vai ter que tomar a iniciativa contra o Atlético. Então nós veremos um jogo com uma característica diferente. Na outra semifinal, o Goiás venceu a equipe do Iporá pelo placar de 2-0, com 2 gols marcados pelo Pedro Raul. Olha, não foi uma grande atuação do Goiás, mas foi uma atuação boa dentro das condições do jogo. Primeiro, um adversário, o Iporá, vivendo o principal jogo da sua história. Uma cidade envolvida com o seu representante na elite do futebol goiano, disputando uma vaga na final do campeonato estadual. Esse jogo fica para a história da equipe do Iporá, o dia que eles chegaram na semifinal do campeonato goiano. E foi um time que teve coragem desde o início da partida. Vocês viram aí os primeiros lances do jogo a favor da equipe do Iporá. Criou as primeiras chances da partida. A primeira chance do Goiás praticamente foi essa, aos 18 minutos de jogo. Um chute de longe do Felipe Bastos, o goleiro deu rebote, o Clériston, o Apodi tentou, a bola sobrou para o Pedro Raul, o Pedro Raul acabou fazendo o gol. Então, nós vimos uma equipe muito corajosa, a equipe do Iporá. Uma equipe leal, não teve pancadaria, porque às vezes você vê uma situação de uma equipe que é tecnicamente inferior, o que é que os times costumam fazer? Vamos recuar aqui atrás, vamos dar pancada e tentar sair na boa. Não, eles tentaram jogar futebol. Olha aí que defesa do goleiro Tadeu da equipe do Goiás. Só que nesse lance aí já estava marcado o impedimento. Então o Goiás venceu pelo placar de 2-0. Técnico Bruno Pivetti colocou uma equipe ofensiva, deixou o Elvis e o Luan no banco de reservas, colocou 4 jogadores ofensivos, o Apodi, o Pedro Raul, o Vinícius e o Nicolas. E às vezes pode-se pensar que isso deixa a equipe vulnerável. Não. A equipe tem um comportamento defensivo muito interessante. O Goiás tem o melhor ataque da competição, tem a melhor defesa. O Pedro Raul chegou a 6 gols marcados no campeonato, está disputando também a artilharia da competição. O Nicolas tem 7 gols no campeonato, o Mateuzinho do Vila Nova também tem 7 gols na competição. O técnico do Goiás está rodando bastante o elenco. Dá para notar que entre os jogadores que têm atuado, principalmente na parte ofensiva, nós temos 2 que a gente pode considerar que são titulares absolutos neste momento, o Vinícius e o Nicolas. Quase que eu falei Vinícolas, né? Porque estão colocando esse apelido no ataque do Goiás. Olha a jogada do Arthur, né? O Arthur arrancou do meio-campo até dar assistência para o Pedro Raul fazer o gol da vitória da equipe do Goiás. Então, o que eu estava dizendo é que o técnico do Goiás está rodando bastante o elenco. Está tendo a oportunidade de conhecer diferentes formações, está rodando também na defesa, na zaga, na lateral esquerda, dos volantes, já jogou com o Auremir, já jogou com o Caio Vinícius, já jogou com o Diego. Felipe Bastos é o jogador que tem posição garantida ali, rodando bastante os atacantes, mudando a forma de jogar, 4-2-4, 4-3-3. Então, isso é importante para o treinador pegar e ter repertório para a disputa do Campeonato Brasileiro, que vai ser a competição mais difícil que o Goiás vai disputar nessa temporada. E também para que o time chegue preparado na final do Campeonato Goiano. O Goiás estará na decisão do campeonato. O Iporá fez o que pôde e não tem, na minha opinião, capacidade de chegar no estádio da Serrinha e vencer o Goiás por 3 gols de diferença, ou por 2 e levar a decisão para os pênaltis. Eu não acredito nessa possibilidade. Eu imagino que jogando em casa, com o gramado que está mais acostumado,
O jogo à noite, o jogo foi muito calor lá em Iporá, o Goiás também teve essa dificuldade. O Goiás deve deslanchar o seu futebol e deve vencer com tranquilidade a equipe do Iporá e vai esperar somente o momento de chegar à decisão do Campeonato Goiano e saber qual é o seu adversário. Aliás, quando jogar na quarta-feira o jogo de volta, o Goiás já saberá se passou o Atlético ou se passou a equipe do Vila Nova.